Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Tao Te Ching. Por Lao Tse. Sumário. Capítulo I, capítulo I, capítulo I, capítulo IV, capítulo V, capítulo V, capítulo V e capítulo VI, capítulo X, capítulo X, capítulo X e capítulo X e capítulo X e capítulo X e V, capítulo X V, capítulo X V e capítulo X V e capítulo X V e capítulo X, capítulo XX, capítulo XX e capítulo XX e capítulo XX e capítulo XX e V, capítulo XX V, capítulo XX V e capítulo XX V e capítulo X XV capítulo XXX capítulo XXX capítulo XXX e capítulo XXX e capítulo XXX e capítulo XXX V capítulo XXX capítulo XXX e capítulo XXX e capítulos V capítulo XXX capítulo XL capítulo XL capítulo XL e capítulo XL e capítulo XLV capítulo XLV capítulo XLV e capítulo XLV e capítulo XLV e capítulo XLX capítulo L capítulo L capítulo L capítulo L capítulo LV capítulo LV capítulo LV e capítulo LV e capítulo LV e capítulo LX capítulo LX capítulo LX e capítulo LX e capítulo LX e capítulo LXV capítulo LXV capítulo LXV e capítulo LXV e capítulo LXV e capítulo LXX capítulo LXX capítulo LXX e capítulo LXX e capítulo LXX e capítulo LXXV capítulo LXXV capítulo LXXV e capítulo LXXV e capítulos V capítulo LXXX capítulo LXXX capítulo LXXX Capítulo I. O tal que pode se discorrer, não é o eterno tal. O nome que pode ser dito, não é o eterno nome. O não ser, nomeia a origem do céu e da terra. O ser, nomeia a mãe das 10.000 coisas. Por isto, no não ser, contempla-se o deslumbramento. No ser, contempla-se sua delimitação. Ambos, o mesmo com nomes diversos. O mesmo disse mistério. Mistério dos mistérios. Portal de todo deslumbramento. Ponto de interrogação. Tal é, pronuncia-se tal, mas na grafia chinesa pinyin escreve-se dao, pode ser traduzido literalmente como curso ou caminho. Esta obra optou por manter a palavra original, que constitui-se da combinação dos símbolos de cabeça e andar, a uma segunda palavra para caminho em chinês lu constituída de pé e cada, evitando a tradução que iria descaracterizar a abordagem do autor. O termo não é uma criação de Lao Tse, mas já era de uso corrente em diversas escolas religiosas e filosóficas chinesas como caminho de como realizar algo. Possivelmente sua origem esteja associada às trajetórias astronômicas, porém a necessidade de determinar este absoluto incompreensível fez com que o autor expandisse o significado da palavra para um conceito sem limites, o que implica também o abandono de uma abordagem teológica do conceito como pretendem muitos autores ocidentais. Capítulo I. Sob o céu. Quando reconhecemos o que faz o belo ser belo, surge o feio. Quando reconhecemos o que faz o bom ser bom, surge o mal. Por isto, o ser e o não ser surgem mutuamente. O fácil e o difícil complementam-se. O longo e o curto condizem. O alto e o baixo
Convivem entre si. O som e a voz. Casam-se. O antes e o depois. Seguem-se. Por isto, o homem santo cumpre suas ações sem agir. Pratica o ensino sem falar. E as 10.000 coisas agem sem serem impedidas. Ele cria e nada possui. Atua e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, ele não se apega. E justamente por não se apegar, ela não se esvai. Capítulo I. Se não privilegiamos os bons, o povo não compete. Se não valorizamos os bens custosos, o povo não rouba. Se não exibimos coisas desejáveis, o coração do povo não erra. Por isso o governo do homem santo esvazia os corações e sacia as entranhas. Enfraquece as vontades e revigora os ossos. Nunca deixa o povo ter conhecimento e desejos. Para o douto não ousar agir. Agindo ou não agir, então não há desgoverno. Capítulo V. O tal é um vaso vazio cujo uso nunca transborda. Abismo. Parece o ancestral das 10.000 coisas. Abranda o cume. Desfaz o emaranhado. Modera o brilho. E o pó. Profundo. Parece existir. Eu não sei de quem é filho. Parece ser o anterior ao ancestral. Capítulo V. O céu e a terra não têm amor humano. Consideram as 10.000 coisas como cães de palha. O homem santo não possui amor humano. Considera as 10.000 coisas como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra é como um fole. Esvazia sem contrair-se, ao soprar-se mais sons produz. Mas muitas palavras e números o esgotam. Melhor guardar o que está no íntimo. Capítulo V. O espírito do vale não morre. Ele é a mulher misteriosa. A porta do feminino místico. É a raiz do céu e da terra. Ininterrupta e perpétua. Parece lá existir. Conto de sem esforço. Capítulo V. O céu é eterno e a terra duradoura. O céu e terra são eternos e duradouros. Por não viverem para si mesmos. Isto lhes faz viver eternamente. Por isto o homem santo, ficando atrás, aparece em primeiro. Ficando fora, persiste. Não é por nada ter seu, que justamente pode realizar o que é seu. Capítulo V. O bem supremo é como a água. Água. Beneficia as 10.000 coisas sem conflito. Habita os lugares que os homens abominam. Por isto aproxima-se do tal. Para a moradia, bem é onde morar. Para o coração, bem é a profundidade. Para a doação, bem é o amor. Para o falar, bem é a sinceridade. Para o governo, bem é a ordem. Para o trabalho, bem é a competência. Para o movimento, bem é a ação. Eis que quando não há disputa não pode haver oposição. Capítulo X. Manter transbordando, melhor parar. Manter afiando não vai durar. Uma sala cheia de ouro e jade não se pode guardar. Ser rico e famoso, e ainda arrogante, por si só leva-se ao danar. Ao concluir a obra deve-se afastar-se. Este é o tal do céu. Capítulo X. Conseguir unir a alma e o espírito em uma unidade inseparável. Ter o sopro maleável de uma criança. Polir a visão interior até torná-la sem mácula. Amar os homens e reger o estado sem agir. No abrir e fechar da porta do céu ser como a fêmea de um pássaro. Penetrar nos 4 quadrantes sem saber. Gerar e criar. Gerar e não possuir. Agir sem depender. Presidir e não controlar. Eis a vida secreta. Capítulo X. 30 raios cercam o eixo. O uso do carro está no seu vazio. O jarro é feito de barro moldado. O uso do jarro está no seu vazio. Fazem-se portas e janelas para a casa. O uso da casa está no seu vazio. Portanto, o ser serve para ser possuído. E o não ser para ser utilizado. Capítulo X. 5 cores cegam a visão do homem. Os 5 tons ensurdecem a audição do homem. Os 5 sabores embotam o paladar do homem. Galopar e caçar aceleram o coração do homem. Bens custosos atrapalham as ações do homem. Por isto o homem santo
atendendo o interior e não a visão. Afasta uma coisa e adota outra. Capítulo X. Honra e desonra são como cavalos em fuga. Causam grandes aflições para o corpo. Mas por que se diz? Honra e desonra são como cavalos em fuga. A honra eleva. A desonra derruba. Ganhar esta ou perder aquela é assustador. Por isto que se diz. Honra e desonra são como cavalos em fuga. Mas por que se diz? Causam grandes aflições para o corpo. É por ter um corpo que tenho grandes aflições. Mas sem corpo que aflições tenho eu. Portanto, quem honra o mundo como o seu corpo, a este pode se confiar o mundo. Quem ama o mundo como o seu corpo, a este pode se entregar o mundo. Capítulo X e V. Olhamos e não vemos, esse se chama J. Escutamos e não ouvimos, esse se chama H. Tocamos e não sentimos, esse se chama V. Estes três não podem ser decompostos. Entrelaçados constituem um. Seu alto não é luminoso. Seu baixo não é escuro. Contínuo, não se pode nomear. Retorna ao não ser. Isto é chamado forma sem forma. Imagem da não coisa. Isto é chamado claro escuro. Ao encontrá-lo não se vê rosto. Ao segui-lo não se vê as costas. Voltando ao caminho antigo, poderemos reger o presente e conhecer a origem da antiguidade. Isto é, o fio condutor do tal. Capítulo XV. Na antiguidade os que atuavam o tal estavam sutilmente penetrados no místico, tão profundamente que eram irreconhecíveis. E por serem irreconhecíveis força-se a descrever seu aspecto exterior. Cautelosos, como quem cruza águas no inverno. Vacilantes, como quem teme vizinhos dos quatro lados. Reverentes, como hóspedes. Evanescentes, como o gelo que derrete. Genuínos, como a lenha não trabalhada. Abertos, como o vale. Opaco, como a água escura. Quem pode no repouso clarear pouco a pouco o escuro? Quem pode no movimento produzir pouco a pouco a paz? Quem guarda o tal não deseja muito, e por não buscar o muito pode renovar-se. Capítulo XVI. Atingir o vazio absoluto. Conservar-se firme no repouso. As 10.000 coisas fluem, e eu as contemplo no refluxo. As coisas florescem, e retornam todas à raiz. O retorno à raiz soa repouso. Isto é chamado retorno ao destino. O retorno ao destino soa eternidade. Conhecer a eternidade soa iluminação. Não conhecer a eternidade é o erro que traz o azar. Conhecer a eternidade é ser abrangente. Ao conhecer a eternidade, a justiça. Ao haver justiça, a mediação. Ao haver mediação, ao céu. Ao haver o céu, há o tal. Ao haver o tal, há a adoração. Dissolvendo-se o corpo, não há perigo. Capítulo XVI. A alta antiguidade desconhecia a seus regentes. Tempos depois os regentes foram amados e louvados. Tempos depois os regentes foram temidos. Tempos depois os regentes são desprezados. Estes não merecem fé. Pensativos. Aqueles sim ponderavam as palavras. E concluindo a obra as coisas seguiam sua natureza. E as 100 famílias diziam: por nós, somos o que somos. Capítulo XVI. Quando o grande tal se retraem, surgem o amor humano e a justiça. Quando a sabedoria e a crítica prosperam, surgem as grandes mentiras. Quando os laços familiares se rompem, surgem o dever filial e paternal. Quando as nações estão em desordem, surgem os funcionários leais. Capítulo X. Dizendo não à santidade e fora o saber, o povo é favorecido 100 vezes mais. Dizendo não ao amor humano e fora a justiça, o povo volta a ser filial e paternal. Dizendo não à habilidade e fora o lucro, não há roubos, não há assaltos. Se nestas 3 sentenças só existir aparência, a aparência não é por si suficiente. Por isto deve-se seguir esta regência. Mostrar-se como a seda.
abraçar a simplicidade, diminuir os interesses, dissolver as paixões. Capítulo XX. Dizendo-se não ao estudo vai-se a inquietação. Pois entre um sim e um pois não qual a distinção? Quando bem e mal se diferenciam. O que os homens temem não pode senão temer? Estéril. Esse nem sim nem não. A massa está radiante. Como na alegria da festa sagrada. Como a subir nos altos na primavera. E só eu hesitante não recebi sinais auspiciosos. Como um recém-nascido que não sabe brincar. Uma marionete sem saber para onde voltar. A massa tem o supérfluo. E só eu sou como esquecido. Eu, com um coração idiota. Confuso e obscuro. As pessoas são brilhantes. E só eu sou ofuscado e tolo. As pessoas são vibrantes. E só eu sou melancólico. Irrequieto como o mar. Rodopiando como o vento sem lugar. A massa tem suas metas. E só eu sou teimoso e tosco. Mas só eu sou diferente dos outros. Pois honro a mãe nutriente. Capítulo XX. O conteúdo da grande virtude provém inteiramente do tal. O tal gera todas as coisas. De modo tão ofuscante que obscurece. Obscuras e ofuscantes são suas imagens. Ofuscantes e obscuras, nele estão as coisas. Tenebrosa e insondável, nele está a semente. E esta semente é a verdade. E no seu interior está a autenticidade. Da antiguidade até hoje, temos de usar nomes para se examinar todas as coisas. Mas como sei como surgem todas as coisas? Justamente por sua semente. Capítulo XX. Ao curvar fica-se inteiro. Ao torcer fica-se reto. Ao esvaziar-se fica-se cheio. Ao envelhecer fica-se novo. Quando se tem pouco obtém-se. Quando se tem demais perturba-se. Desta forma, o homem santo abraça a unidade. E torna-se modelo abaixo do céu. Não se exibindo, brilha. Não se afirmando, aparece. Não se gloriando, obra. Não se enaltecendo, perdura. Não disputa. Logo ninguém sob o céu pode com ele disputar. A palavra antiga, ao curvar fica-se inteiro. Não é uma palavra vazia. Em verdade está nela a unidade. Capítulo XX. Falar pouco é o natural. Um ciclone não dura uma manhã inteira. Um temporal não dura um dia inteiro. Quem os produz? Céu e terra. Mas se as coisas do céu e da terra não duram, quanto mais devem durar as coisas humanas. Portanto, quem segue o tal é um ou tal. Quem segue a virtude é um com a virtude. Quem segue a perdição é um com a perdição. Quem se une ao tal, o tal o acolhe alegremente. Quem se une à virtude, a virtude o acolhe alegremente. Quem se une à perdição, a perdição o acolhe alegremente. Onde há pouca fé, não se encontra fé. Capítulo XXV. Colocar-se na ponta dos pés. Não se obtém firmeza. Com as pernas abertas, não se pode andar. Quem aparece, não pode brilhar. Quem se afirma, não pode figurar. Quem se gloria, não terá méritos. Quem se enaltece, não pode perdurar. Para o tal ele soa supérfluo, parasita, coisas que todos abominam. Por isto, quem está no tal, nelas não cai. Capítulo XXV. Há uma coisa indefinida mas perfeita, que existe antes do céu e da terra. Silenciosa e separada. Fica sozinha e imutável. Tudo permeia mas nada põe em risco. Pode ser chamada de mãe sob o céu. Não sei seu nome. Escrevo tal. Forçado a nomear. Chamo de grande. Grande significa além. Além significa longe. Longe significa retorno. Por isto, o tal é grande. O céu é grande. A terra é grande. O homem é grande. No universo há 4 grandes. O homem é um dos 4. O homem segue a terra. A terra segue o céu. O céu segue o tal.
O tal segue a si mesmo. Capítulo XXVI. O pesado é a raiz do que é leve. O repouso é o senhor da agitação. Por isto, homem santo, em viagem não largue o peso de sua bagagem. Solitário e calmo mesmo com visões gloriosas. Mas o senhor de 10.000 carros, por eles despreza o império. Pela pressa perde-se a raiz. Pela agitação perde-se a soberania. Capítulo XXVI. Quem bem caminha não deixa rastros. Quem bem fala não necessita desmentir. Quem bem calcula não usa ábaco. Quem bem fecha não precisa de trancas. E ninguém abre o fechado. Quem bem liga não usa cordas. E nada se solta. Por isto, homem santo sabe como salvar homens. Não há homens rejeitados. Sabe como salvar coisas. Não há coisas rejeitadas. Isto é chamado entrar na lucidez. Portanto, o homem bom é modelo para o não bom. O homem não bom é o incentivo para o bom. Mas se não reconhecemos o modelo, nem cuidamos do incentivo, haverá erro mesmo que haja acúmulo de conhecimento. Isto é chamado grande segredo. Capítulo XXVI. Quem conhece o masculino e preserva o feminino é o abismo do mundo. Sendo o abismo do mundo, a virtude eterna não escorre para fora, e ele volta a ser um recém-nascido. Quem conhece o claro e preserva o escuro é o modelo do mundo. Sendo o modelo do mundo, a virtude eterna não escorre para fora, e ele volta à unidade. Quem conhece a honra e preserva a vergonha é o vale do mundo. Sendo o vale do mundo, a virtude eterna é o bastante, e ele volta à simplicidade. Se a simplicidade é decomposta, compõe-se as funções. O homem santo usa e torna-se mestre dos funcionários. Portanto, o grande governo não necessita de cortes. Capítulo XXX. Querer abarcar e manipular o mundo. Eu vejo que não é possível. O mundo é uma coisa espiritual. É impossível manipular. O manipulador iria arruiná-lo. O abarcador iria perdê-lo. Pois as coisas, ora precedem, ora seguem. Ora acalmam, ora enfurecem. Ora fortalecem, ora fraquejam. Ora ascendem, ora descendem. Por isto o homem santo evita o excessivo, o desmedido, o desqualificado. Capítulo XXX. Quem ajuda o soberano através do tal enea com acento circunflexo ou a viola com armas o mundo. Porque tal ação sempre leva a uma reação. Onde acampam exércitos crescem espinhos. Sempre após combate seguem anos de miséria. Boa é apenas a decisão e nada mais que isto. Não há ousadia de conquistar pela violência. Decisão sem autoglorificação. Decisão sem repressão. Decisão sem orgulho. Decisão devido a ser o único modo de atuação. Decisão sem violência. Coisas que necessitam de reforço constante. Logo envelhecem. Isto é chamado sem tal. Sem tal logo não há tal atuante. Capítulo XXX. Armas não são instrumentos de boa sorte. São coisas que todos odeiam. Portanto, quem está no tal nelas não se ocupam. Quando em casa o nobre honra seu lado esquerdo. Quando usa armas honra seu lado direito. Armas não são instrumentos de boa sorte. Não são instrumentos para nobres. Mas se é impossível deixar de usá-las, usa com calma e ponderação. Ao vencer não louva a vitória. Quem o faz alegra sem assassinar. E não pode alcançar seus objetivos no mundo. Nos dias felizes prefere-se o lado esquerdo. Nos dias infelizes prefere-se o lado direito. O vice-comandante fica à esquerda. O comandante fica à direita. Do mesmo modo que o serviço fúnebre. Massacres devem ser chorados com ais e lamentos. Na vitória militar deve-se agir como em um serviço fúnebre. Capítulo XXX. Tal, o intocável e inominável. Embora muito pequeno, o mundo não o pode controlar.
Se reis e príncipes o preservarem, as 10.000 coisas por si mesmas se controlam. Céus e terra se unem para destilar doce orvalho. E o povo sem ordenação por si mesmo se coordena. Mas quando ocorre a limitação, logo surgem os nomes. Quando os nomes surgem, deve-se então saber parar. Sabendo-se parar, não se corre perigo. Uma similaridade do tal no mundo. Os riachos da montanhas e águas do vales, indo para o rio e mar. Capítulo XXXI. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si é poderoso. Quem é autossuficiente é rico. Quem persevera tem aspiração. Quem não perde seu lugar é estável. Quem na morte não morre é vivo. Capítulo XXXV. O grande tal é transbordante. Está à direita. Está à esquerda. As 10.000 coisas provêm dele. E ele não as rejeita. Realiza a obra. E não as chama de propriedade. Ele veste e alimenta as 10.000 coisas. E não se assenhora delas. Não tem desejos. E por isto é pequeno. Mas como tudo depende dele, chamamos grande. Assim o homem santo não se engrandece. Por isto executa a grande obra. Capítulo XXXV. Quem é fiel ao princípio, o mundo submete-se a ele. Submete-se e não é prejudicado. E a grande paz, música e iguarias fazem o peregrino estagnar. Mas o tal surge da boca, sem som e sem sabor. Olha-se e nada se vê. Ouve-se e nada se escuta. Usa-se e nunca se esgota. Capítulo XXXVI. Para comprimir, deve deixar expandir. Para enfraquecer, deve deixar fortalecer. Para destruir, deve deixar desabrochar. Para retirar, deve dar. Isto é chamado conhecer o invisível. A leveza é maior que a dureza. A fraqueza maior do que a fortaleza. Não se tira o peixe das profundezas. Não se mostra ao povo os mecanismos pela qual age o reino. Capítulo XXXVI. O tal é eterno não fazer. E nada fica por fazer. Se reis e príncipes o preservarem, as 10.000 coisas por si se transformam. Se tudo se faz provocando desejo, eu evito através da simplicidade. A simplicidade inominável não gera desejos. A ausência de desejos cria a paz. E o mundo se endireita por si mesmo. Capítulo XVI. A virtude superior não se ostenta a virtude. Por isto tem virtude. A virtude inferior não larga a virtude. Por isto não tem virtude. A virtude superior não age. E por isto não deixa de agir. A virtude inferior não age. E por isto deixa de agir. Quando a moralidade atua e ninguém reage, ela então atua com grande provocação. Portanto, perdendo-se o tal eis a virtude. Perdendo-se a virtude eis o amor humano. Perdendo-se o amor humano eis a justiça. Perdendo-se a justiça eis a moralidade. A moralidade reduz a fé e a fidelidade, sendo a origem de toda desordem. O saber prematuro e a meira aparência do tal, e o começo de toda a loucura. Por isto o homem maduro atém-se ao real e não à aparência. Atém-se ao palpável e não ao impalpável. Afasta-o ali e agarra-o aqui. Capítulo XXXX. Esta é a unificação dos princípios. O céu uno ficou limpo. A terra una ficou sólida. O espírito uno ficou avivado. O vale uno ficou cheio. As 10.000 coisas unas ficaram geradoras. Os reis e príncipes unos ficaram dignos. Isto pela unificação. O céu não limpo talvez rachasse. A terra não sólida talvez vacilasse. O espírito não avivado talvez sucumbisse. O vale não cheio talvez se esgotasse. As 10.000 coisas não geradoras talvez se extinguissem. Os reis e príncipes não dignos talvez se destronariam. Por isto, o nobre tem suas raízes no humilde. O alto tem seu fundamento no baixo.
Por isto, reis e príncipes devem ser intitulados órfãos, vivos e sem mérito, porque suas raízes estão na humildade. Ou não? Portanto, a glória verdadeira não se glória. Não deve-se buscar o esplendor do jade, mas sim a rudeza da pedra. Capítulo XL. O retorno é o movimento do tal. Suavidade é a operação do tal. Sob o céu, as 10.000 coisas nascem do ser, e o ser nasce do não ser. Capítulo XL. Quando uma pessoa superior escuta o tal, ele pratica zelosamente. Quando uma pessoa mediana escuta o tal, ela segue alguns momentos. Em outros não segue. Quando uma pessoa inferior escuta o tal, ela ri às gargalhadas. Se não rir alto, então não é o tal. Por isto existem as sentenças. O tal claro parece escuro. O tal progressivo parece retrógrado. O tal plano parece escabroso. A virtude suprema parece um vale. A virtude firme parece vazia. A virtude sólida parece vacilante. O grande quadrado não tem cantos. O grande talento não termina cedo. A grande música não se ouve. A grande imagem não tem definição. O tal oculta-se no sem nome. E só o tal pode bem atuar, dando a si mesmo. Capítulo XL. O tal gera o 1. O 1 gera o 2. O 2 gera o 3. O 3 gera as 10.000 coisas. As 10.000 coisas têm atrás de si escuridão. À sua frente elas abraçam a luz. E o vazio lhes dá a harmonia. O que os homens mais detestam é serem órfãos, viúvos ou sem méritos. Títulos de reis e príncipes. Portanto, as coisas se perdem quando se ganham, e se ganham quando se perdem. Eu também ensino conforme a tradição dos homens. Os violentos não alcançam morte natural. Isto eu considero o fundamento do ensino. Capítulo XL. Sob o céu mais suave, vence aquilo que é mais firme. O não manifesto penetra aquilo que é impenetrável. Nisto reconheço o valor da não ação. O ensino sem palavras. O valor da não ação. Sob o céu poucos conseguem. Capítulo XLV. O nome ou a pessoa. O que devemos privilegiar? A pessoa ou as posses? O que devemos valorizar? O ganho ou a perda? O que é pior? Por isto, acumular coisas traz grande gasto. Juntar coisas traz enorme desperdício. Só se tendo o bastante não se passa vergonha. Sabendo controlar-se não se corre perigo. E por isto pode durar permanentemente. Capítulo XLV. A grande realização parece insuficiente, mas seu efeito é permanente. A grande abundância parece vazia, mas seu efeito é inesgotável. A grande retidão parece tortuosa. A grande habilidade parece tolice. A grande eloquência parece balbuciante. O movimento vence o frio. O repouso vence o calor. Pureza e repouso são o padrão do mundo. Capítulo XLVI. Quando o tal reina sob o céu, usamos corcéis para puxar esterco. Quando o tal não reina sob o céu, cavalos de batalha procriam nos pastos verdes. O maior erro é submeter-se ao desejo. A maior violação é ser insaciável. A maior falta é querer possuir. Por isto, saber bastar-se no que basta é o bastante. Capítulo XLV. Sem sair de casa, conhece-se o mundo. Sem olhar pela janela, vê-se o tal do céu. Quanto mais longe se vai, menos se conhece. Por isto o homem santo não viaja e conhece. Não olha e sabe. Não eide e realiza. Capítulo XLV. No estudo a cada dia se cresce mais. No tal a cada dia se decresce mais. E decresce, até chegar-se à não ação. Na não ação nada deixa de agir. Conquista-se o mundo quando não se tem o que fazer. Quando se tem o que fazer, não se conquista o mundo. Capítulo XLX. O homem santo não tem coração. Ele faz seu coração das 100 famílias.
Para os bons eu sou um bom. Para os não bons também sou um bom. Esta é a bondade da virtude. Com o fiel eu sou fiel. Com o infiel também sou fiel. Esta é a fidelidade da virtude. Sob o céu o homem santo é pacífico. E faz com que os corações se unam. As 100 famílias lhe dão olhos e ouvidos. E o homem santo as recebe como suas crianças. Capítulo L. Expor vida e impor morte. 3 em 10 são companheiros na vida. 3 em 10 são companheiros na morte. 3 em 10 são companheiros que caminham para o campo de morte. E qual é a razão? Por viverem intensamente a vida. Ouve-se do que bem cultiva a vida. Por terra não encontra rinocerontes ou tigres. Entre um exército não sofre com armas e escudos. O rinoceronte não encontra onde cravar o chifre. O tigre não tem onde cravar as garras. As armas não encontram onde cravar a lâmina. E qual é a razão? O homem santo não tem campo de morte. Capítulo L. O tal da vida. A virtude cultiva. O ambiente molda. As influências desenvolvem. Por isto as 10.000 coisas honram o tal e dignificam a virtude. O tal é honrado e a virtude dignificada. Isto não se ordena, mas vem espontaneamente. Portanto, o tal da vida. A virtude cultiva. E o crescimento se aprimora. E a proteção amadurece. E a manutenção se renova. Capítulo L. O mundo tem uma origem, que pode se chamar mãe do mundo. Quem tem a mãe, conhece seu filho. Quem conhece o filho, retorna para a mãe. E desaparecendo o corpo, não há perigo. Fechando as entradas, trancando suas portas, findando o corpo, não há perigos. Abrindo as entradas, aumentando seus afazeres, findando o corpo, não há salvação. Ver pequenas coisas chama-se discernimento. Conservar a suavidade chama-se força. Se usarmos nossa luz para retornar à iluminação, não há perigo quando este corpo passar. E isto é chamado vestir-se da eternidade. Capítulo L. Se eu tivesse o conhecimento de como agir de acordo com o grande tal, justamente temeria a atividade. O grande tal é plano, mas o povo prefere atalhos, onde a corte é rígida, mas os campos enchem-se de ervas daninhas, e celeiros ficam vazios. Enfeitam-se com brocados, andam com espadas afiadas, refinam-se no comer e beber, com bens e riquezas excessivos. Isto chama-se ostentar rapina. Não, mas isto não é o tal. Capítulo LV. Quem planta o bem não perde a raiz. Quem abraça o bem não se separa. E seus filhos e netos não cessarão de lembrar. Quem cultiva a virtude em si é eficiente. Quem cultiva a virtude na família é pleno. Quem cultiva a virtude na família é durável. Quem cultiva a virtude no reino é fecundo. Quem cultiva a virtude no mundo é imenso. Portanto, através de si veja os outros. Através de sua família veja as famílias. Através de sua comunidade veja as comunidades. Através de seu reino veja os reinos. Através de seu mundo veja os mundos. E como sei que o mundo é assim? Pelo que está aqui. Capítulo LV. Quem mantém a plenitude da virtude é como uma criança recém-nascida. Insetos venenosos não a picam. Feras não a atacam. Aves de rapina não a raptam. Possui ossos frágeis e tendões elásticos, mas agarra com força. Não conhece a relação sexual, mas seu sangue se estimula, pois possui a plenitude do sêmen. O dia inteiro grita sem rouquejar, pois possui o auge da harmonia. Conhecer a harmonia é ser eterno. Conhecer a eternidade é ser iluminado. Acrescer a vida é fatalidade. O coração no controle da vida é rigidez. Quando as coisas se fortalecem, caducam. Isto se diz sem tal. E quando sem tal não há tal. Capítulo LVI. Quem sabe não fala. Quem fala não sabe. Fechar as entradas. Trancar as portas. Abrandar o cume.
desfazer o emaranhado, moderar a luz, reunir o pó. Isto chama-se união misteriosa com o tal. Portanto, quem a tem é incompatível com a intimidade, é incompatível com a estranheza, é incompatível com o lucro, é incompatível com a perda, é incompatível com a glória, é incompatível com a vileza. Por isto, constitui-se glorioso no mundo. Capítulo LV. Pela normalidade governa-se um reino. Pela anormalidade usam-se armas. Mas quando não há atividades, conquista-se o mundo. Mas como sei que é assim? Pelo que está aqui, sob o céu. Quanto mais proibições e superstições, mais o povo se empobrece. Quanto maior o poder de guerra, mais o reino se arruína. Quanto maior a arte e esperteza dos homens, mais presságios nefastos surgirão. Quanto mais leis e decretos promulgados, mais ladrões e assaltantes surgirão. Por isto um homem santo disse: eu não ajo e o povo muda por si. Eu amo o repouso e o povo endireita por si. Eu nada empreendo e o povo enriquece por si. Eu não tenho desejos e o povo torna-se como lenho tosco por si. Capítulo LV. Com governo tranquilo e discreto, o povo é expressivo e honesto. Com governo vigilante e atuante, o povo é retraído e omisso. Na desgraça apoia-se a felicidade. Na felicidade encosta-se a desgraça. E quem conhece seus limites? Na ausência de leis, o normal passa por anormal. E o bom passa por ilusão. O desvio do homem, com teimosia, dura muitos dias. Por isto o homem santo delimita sem demarcar, modela sem talhar, corrige sem deformar, brilha sem ofuscar. Capítulo Lix. No governo dos homens e no serviço do céu, nada como a moderação. Pois com moderação, há submissão prévia. Com submissão prévia, há reiteração da virtude. Reiteração da virtude. Invencibilidade. Invencibilidade. Não se conhecem as limitações. Sem limitações, pode-se possuir o reino. Tendo a mãe do mundo, duramos eternamente. Isto se diz: raiz profunda, fundamento sólido, o tal da existência eterna e da visão perpétua. Capítulo LX. Governar um grande reino é como fritar peixe pequeno. Quando o mundo é governado pelo tal, os mortos não se passam por espíritos. Não somente os mortos não se passam por espíritos, mas os espíritos também não atormentam pessoas. Não somente os espíritos não atormentam pessoas, mas o homem santo também não as atormenta. Quando ambos não se atormentam, a virtude conjuga seus efeitos. Capítulo LX. Um grande reino é um rio de baixo curso, lugar de reunião do mundo, feminino do mundo. O feminino, pela sua passividade, vence o masculino, porque por sua passividade, ela se mantém abaixo. Portanto, se um grande reino submete-se a um pequeno, o grande conquista o pequeno. Se um pequeno reino submete-se a um grande, o pequeno conquista o grande. Assim, uns submetem-se para conquistar, outros submetidos conquistam. Um grande reino só quer juntar e alimentar pessoas. Um pequeno reino só quer participar do serviço das pessoas. Mas para que ambos consigam seu desejo, o grande deve sempre submeter-se. Capítulo LX. O tal é o refúgio das 10.000 coisas. Tesouro dos bons. Refúgio dos não bons. Com belas palavras negocia-se honras. Com nobre conduta destaca-se diante dos outros. Mas por que devemos rejeitar os não bons? Por isto, foi investido o Filho do Céu, e estabelecidos os 3 príncipes. Mas empunhar o cetro de jade, e desfilar em um cortejo festivo, não se iguala a sentar e adentrar no tal. E qual a razão dos antigos apreciarem o tal? Não é porque se diz: quem pede recebe, quem errou evita a perversão. Por isto o tal é o bem mais precioso do mundo.
Capítulo LXI. Agir ou não agir. Ocupar ou não ocupar. Saborear ou não saborear. Engrandecer o pequeno. Retribuir rancor em virtude. Planejar o difícil quando ainda é fácil. Fazer o grande do que é pequeno. Por isto o homem santo não se engrandece e realiza grandes atos. Quem promete levianamente não merece crédito. O que se acha muito fácil acaba sendo muito difícil. Por isto o homem santo considera tudo bem difícil, e por isto tudo fica fácil. Capítulo LXV. O que é calmo é fácil manter. O que não surgiu é fácil programar. O que é frágil é fácil quebrar. O que é pequeno é fácil espalhar. Deve-se agir no que ainda não foi. Deve-se pôr em ordem antes da desordem. Uma árvore com braços de diâmetro nasce como uma raiz de cabelo. Uma torre de 9 andares surge de terra amontoada. Uma viagem de 1 milha começa sob os pés. Quem eide a ruína, quem segura perde. O povo após terminar uma obra sempre o estraga. Cuidando do fim como do começo nada se estraga. Por isto o homem santo deseja não desejar. Não valoriza bens custosos. Aprende não aprender. Recorre ao que o povo deixa de lado. Ajuda a natureza das 10.000 coisas. E nunca ousa agir. Capítulo LXV. Na antiguidade os que bem atuavam no tal não buscavam a iluminação do povo, mas sim a sua simplicidade. Não é possível governar o povo quando ele sabe demais. Portanto, governar pela sabedoria é roubar a nação. Não governar pela sabedoria é prosperar a nação. Quem conhece estes dois aprofunda-se no ideal. Saber aprofundar no ideal é chamado de virtude oculta. Virtude oculta, profunda, distante. Vem com as 10.000 coisas e resulta na grande concordância. Capítulo LXVI. Rios e mares regem os 100 vales, por saberem manter-se abaixo deles. Portanto regem os 100 vales. Assim o homem santo, se deseja ficar acima do povo, coloca-se abaixo quando fala. Se deseja ficar à frente do povo, coloca-se atrás. Portanto o homem santo fique acima, e o povo não sente seu peso. Fica à frente, e o povo não sofre prejuízo. Assim, o mundo com alegria é impelido, e não há nenhuma opressão. Como não há disputa, ninguém sob o céu pode com ele disputar. Capítulo LXVI. Sob o céu todos dizem que meu tal é grande, e por isto é anormal. Por ser grande parece anormal, porque se fosse normal, há muito teria ficado pequeno. 3 joias aprecio e preservo. A primeira chama-se misericórdia. A segunda chama-se moderação. A terceira chama-se não buscar o poder. Antes a misericórdia, depois coragem. Antes moderação, depois generosidade. Antes não buscar o poder, depois liderar homens de talento. Mas se sem misericórdia querer-se coragem, sem moderação querer-se generosidade, sem ficar atrás querer poder, isto é morte. Se na guerra atacar com misericórdia, vence-se. Se na defensiva, fortalece-se. Por isto aquele que o céu quer salvar é protegido pela misericórdia. Capítulo LXVI. O bom militar não é marcial. O bom guerreiro não é colérico. O bom vencedor não precisa lutar. O bom utilizador de homens submete-se a eles. Isto é chamado virtude sem luta. Isto é chamado força que manipula os homens. Isto é chamado o auge da união com o céu. Capítulo LXX. Do estrategista existe este ditado: não ouso ser o senhor mas o hóspede. Não ouso avançar 1 polegada mas recuar 1 passo. Isto se chama avançar sem pernas, lutar sem braços, repelir sem atacar, capturar sem armas. O maior desastre é subestimar o inimigo.
Subestimando o inimigo, perco as minhas joias. Portanto, quando exércitos se confrontam, vence o mais compassivo. Capítulo LXX. Minhas palavras são fáceis de entender, são fáceis de praticar. Mas sob o céu, não são compreendidas, não são praticadas. As palavras têm tradição. Os eventos têm um senhor. E por serem incompreendidos, eu também sou incompreendido. Os que me conhecem são raros. E nisto está o meu valor. Por isto, sob as vestes de aldeão, o homem santo possui jade. Capítulo LXX. Saber o não saber é o bem superior. Não saber o saber é uma alienação. O homem santo não é alienado. Ele aliena a alienação. E por alienar a alienação, ele não é um alienado. E somente por isto, não é um alienado. Capítulo LXX. Se o povo não teme a autoridade, então vem a grande autoridade. Nada diminui sua moradia. Nada oprime a subsistência. E por não haver opressão não há aborrecimento. Por isto o homem santo conhece a si mesmo, mas não se exibe. Ama a si mesmo, mas não se glorifica. Portanto, ele recusa o ali e admite o aqui. Capítulo LXX. Quem mostra coragem com ousadia morre. Quem mostra coragem sem ousadia sobrevive. Dos dois um ganha e outro perde. Mas alguém sabe a razão. Porque o céu abomina a alguém. Por isto o homem santo vê as dificuldades. O tal do céu. Sem lutar é hábil em vencer. Sem falar é hábil em responder. Sem sinalizar vem por si. Passo a passo é hábil em planejar. A rede do céu tem malhas largas. Mas nada passa por elas. Capítulo LXXV. Se o povo não teme a morte, para que intimidá-lo com a morte? Se o povo sempre teme a morte, e uma dela ide de forma estranha, devo capturá-la e matá-la. Quem ousaria isto? Há sempre o ofício da morte a executar. Querer tomar o lugar da morte é como querer talhar no lugar do lenhador. Dificilmente deixará de ferir as mãos. Capítulo LXXV. A fome do povo é fruto dos seus superiores devorarem impostos. E por isto a fome. O desgoverno do povo é fruto dos seus superiores se intrometerem demais. E por isto há desgoverno. O descaso do povo com a morte é fruto dos seus superiores viverem na boa vida. Por isto o descaso com a morte. Por isto aquele que não ide na vida é o único que pode dignificar a vida. Capítulo LXXVI. Quando nasce, um homem é suave e fraco. Quando morre, um homem é rígido e forte. Quando nasce, uma planta é suave e fraca. Quando morre, uma planta é murcha e seca. Por isto, rigidez e força são companheiros da morte. Suavidade e fraqueza são companheiros da vida. Por isto, se as armas são fortes não serão vitoriosas. Se as árvores são fortes são abatidas. Força e grandeza fazem diminuir. Suavidade e fraqueza fazem crescer. Capítulo LXXVI. O tal do céu. Como lembra o armar de um arco. O que é alto abaixa-se. O que é baixo levanta-se. O que tem mais tira-se. O que tem menos completa-se. O tal do céu tira do mais e completa o menos. O tal do homem é o contrário. Tira do menos para dar ao mais. Mas quem tem a mais para dar ao mundo? Só o possuidor do tal. Assim também o homem santo. Ende sem depender. Realiza a obra sem se apegar. Ele não quer mostrar-se importante. Capítulos V. Sob o céu não há nada mais fluido e suave do que a água. Não há o que a iguala no ataque ao duro e forte, já que nada pode modificá-la. A fraqueza vence a força. A suavidade vence a dureza. Sob o céu, isto não pode se conhecer. Isto não pode se praticar. Por isto disse um homem santo: quem suporta a sujeira do reino? Esse é o Senhor dos sacrifícios da terra.
Quem suporta os males do reino? Esse é o rei do mundo. Palavras corretas sempre parecem contraditórias. Capítulo LXXX. Quando se aplaca uma grande discórdia, sempre resta alguma discórdia. Como considerar que seja um bem? Por isto o homem santo cumpre sua parte do contrato, mas não obriga a outra parte. Quem tem virtude, cumpre seu dever. Quem não tem virtude, cobra dos outros. O tal do céu não tem sentimentos, mas sempre está com o homem bom. Ponto. Capítulo LXXX. Um reino deve ser pequeno e ter poucas pessoas. Utensílios que aumentam a força não devem ser utilizados. As pessoas devem temer a morte e não migrar. Barcos e carros não devem ser movidos. Armas e couraças não devem ser exibidas. Que o povo volte ao uso de nós em cordas, ao doce do seu alimento, à beleza de suas roupas, à paz de sua casa e ao conforto de seus costumes. Com reinos vizinhos aqui e ali, com canto de galos e latidos de cães aqui e ali, com gente envelhecendo e morrendo, sem mudar para lá e para cá aqui e ali. Capítulo LXXX. Palavras verdadeiras não são belas. Belas palavras não são verdadeiras. O bom não se discute. E o que se discute não é bom. Saber não é erudição. Erudição não é saber. O homem santo não acumula bens. Mais possui quanto mais faz pelos outros. Mais recebe quanto mais dá aos outros. O tal do céu beneficia sem prejudicar. O tal do homem santo herde sem lutar. WF Contentes. Índice. Capítulo I. Capítulo I. Capítulo I. Capítulo V. Capítulo V. Capítulo V. Capítulo V. Capítulo V. Capítulo X. Capítulo X. Capítulo X. Capítulo X. Capítulo X. Capítulo XV. Capítulo XV. Capítulo XVI. Capítulo XVI. Capítulo XVI. Capítulo X. Capítulo XX. Capítulo XX. Capítulo XX. Capítulo XX. Capítulo XXV. Capítulo XXV. Capítulo XXV. Capítulo XXV. Capítulo XXV. Capítulo XXX. Capítulo XXX. Capítulo XXX. Capítulo XXX. Capítulo XXX. Capítulo XXXV. Capítulo XXXV. Capítulo XXXV. Capítulo XXXV. Capítulo SV. Capítulo XXXX. Capítulo XL. Capítulo XL. Capítulo XL. Capítulo XL. Capítulo XLV. Capítulo XLV. Capítulo XLV. Capítulo XLV. Capítulo XLV. Capítulo XLX. Capítulo L. Capítulo L. Capítulo L. Capítulo L. Capítulo LV. Capítulo LV. Capítulo LV. Capítulo LV. Capítulo LV. Capítulo LX. Capítulo LX. Capítulo LX. Capítulo LX. Capítulo LX. Capítulo LXV. Capítulo LXV. Capítulo LXV. Capítulo LXV. Capítulo LXV. Capítulo LXX. Capítulo LXX. Capítulo LXX. Capítulo LXX. Capítulo LXX. Capítulo LXXV. Capítulo LXXV. Capítulo LXXV. Capítulo LXXV. Capítulos V. Capítulo LXXX. Capítulo LXXX. Capítulo LXXX.
Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Tao Te Ching. Por Lao Tse. Sumário. Capítulo I, capítulo I, capítulo I, capítulo IV, capítulo V, capítulo V, capítulo V e capítulo V e capítulo X, capítulo X, capítulo X e capítulo X e capítulo X e capítulo X e V, capítulo X, V, capítulo X, V e capítulo X, V e capítulo X, V e capítulo X, capítulo X, X, capítulo X, X e capítulo X, X e capítulo X, X e capítulo X, X e V, capítulo X, X, V, capítulo X, X, V e capítulo X, X, V e capítulo X, X, V e capítulo X, X e X, capítulo X, 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 capítulo X, X, X e 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 V, capítulo X, 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 V, capítulo X, 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 V e capítulo X, 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 V e capítulos V, capítulo X, X, X e X, capítulo X, L, capítulo X, L, capítulo X, L e capítulo X, L e capítulo X, L e V, capítulo X, L, V. Capítulo XLV e capítulo XLV e capítulo XLV e capítulo XLX, capítulo L, capítulo L, capítulo L, capítulo L, capítulo LV, capítulo LV, capítulo LV e capítulo LV e capítulo LV e capítulo LX, capítulo LX, capítulo LX e capítulo LX e capítulo LX e capítulo LX V, capítulo LX V, capítulo LX V e capítulo LX V e capítulo LX V e capítulo LX X, capítulo LX X, capítulo LX X e capítulo LX X e capítulo LX X e capítulo LX X V, capítulo LX X V, capítulo LX X V e capítulo LX X V e capítulos V, capítulo LX X X, capítulo LX X X, capítulo LX X X. Capítulo I. O tal que pode se discorrer, não é o eterno tal. O nome que pode ser dito, não é o eterno nome. O não ser, nomeia a origem do céu e da terra. O ser, nomeia a mãe das 10.000 coisas. Por isto, no não ser, contempla-se o deslumbramento. No ser, contempla-se sua delimitação. Ambos, o mesmo com nomes diversos. O mesmo disse mistério. Mistério dos mistérios. Portal de todo deslumbramento. Ponto de interrogação. Tal é, pronuncia-se tal, mas na grafia chinesa pinyin escreve-se dao, pode ser traduzido literalmente como curso ou caminho. Esta obra optou por manter a palavra original, que constitui-se da combinação dos símbolos de cabeça e andar, a uma segunda palavra para caminho em chinês lu constituída de pé e cada, evitando a tradução que iria descaracterizar a abordagem do autor. O termo não é uma criação de Lao Tse, mas já era de uso corrente em diversas escolas religiosas e filosóficas chinesas como caminho de como realizar algo. Possivelmente sua origem esteja associada às trajetórias astronômicas, porém a necessidade de determinar este absoluto incompreensível fez com que o autor expandisse o significado da palavra para um conceito sem limites, o que implica também o abandono de uma abordagem teológica do conceito como pretendem muitos autores ocidentais. Capítulo I. Sob o céu. Quando reconhecemos o que faz o belo ser belo, surge o feio. Quando reconhecemos o que faz o bom ser bom, surge o mal. Por isto,